Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Você que nos assiste também, vamos aplaudir a Ele bem forte, com alegria. É o nosso Deus que está presente nesse lugar. Amém. Diga glória a Deus. Quão maravilhoso é estar nesse lugar, estar presente aqui para ser abençoado. Que hoje você aproveite o maior tempo que você puder de abraçar, de se envolver e de estar diante de Deus de todo o seu coração. Uma vez que estamos envolvidos com a presença de Deus, nós não temos tempo para se envolver com mais nada. Então que você hoje se envolva, se entregue, se dê, se coloque diante da presença de Deus. Amém? Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Eu te convido agora a entrar na presença do Senhor com todo o seu ser, com todo aquilo que você é. Porque por mais que a gente vá até Ele do jeito que estamos, Ele não permite continuarmos da mesma forma que nós vamos. Ele nos muda. Oh Pai, venha nos moldar com Teu poder, Senhor. Venha, ó Deus, derramar sobre a nossa vida a Tua bênção. Fala para Ele, Espírito Santo, que o Senhor venha se colocar diante da nossa vida nesse momento. Que o Senhor venha se colocar diante de nós, ó Pai, porque nós estamos aqui para Te adorar. Oh, estamos aqui para Te exaltar. Estamos aqui, ó Deus, para Te bendizer. Fala para Ele, Senhor, eu estou aqui, oh, para dizer o quanto o Senhor é bom na nossa vida, Pai. Venha nos tomar, Senhor, nesse momento. Diga para Ele, Espírito Santo, venha me envolver. Nós queremos, ó Deus, ser conduzidos pela Tua graça, pela Tua presença. Uma vez, ó Deus, na Tua presença, tudo o que precisamos, Ele vem, é concedido. Oh, aleluia, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Declare isso. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar, por mais pressão que seja, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Declare: o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Mais uma vez, declare todo o seu coração: o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Mais uma vez, declare bem forte: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Declare: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare todo o seu coração isso. Oh, ainda
que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu quero ouvir sua voz cantando isso. Levante suas mãos para o céu, feche seus olhos e cante. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda, Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, declare isso bem forte todo seu coração. O choro dura uma noite, declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare todo o seu coração. O choro dura uma noite, cante. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mais uma vez, com a sua mão no seu coração, seus olhos fechados, declare isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, 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 declare todo o seu coração isso. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, estamos, ó Deus, na tua presença para te adorar, Senhor, de todo o nosso coração. Fala para Ele: o Senhor veio na minha vida um momento especial. Oh, e nunca seremos, ó Deus, alguém que vai ser ingrato por isso. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração para um novo e sem igual. E essa é a razão, porque eu canto assim. Declare: vamos adorar, vamos adorar a Deus. E Ele veio em minha vida, Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo e sem igual. E essa é a porque eu canto assim. Declare: vamos adorar, vamos adorar. Eu quero ouvir
só sua voz cantando de todo o seu coração. Ele veio em mim em um dia especial, trocou o meu coração por um novo e sem igual. E essa é a porque eu canto assim. Declare todo o seu coração, vamos adorar. Vamos nós precisamos da tua presença, Deus. Fala para Ele: Senhor, eu quero te adorar de todo o seu coração, com toda a minha mente. Aleluia. Fala para Ele: Espírito Santo, tens liberdade na minha vida. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para você chegar mais perto dEle. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez todo o seu coração. Queremos o teu nome engrandecer. Estamos aqui, meu Deus, sempre para te agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, declare só sua voz. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e vamos aplaudir o nosso Deus com alegria bem forte. Oh, Ele merece, Ele é digno. Aplaude Ele com todo o seu ser. Se você o ama, se você o adora, aleluia, Pai, aleluia, Deus, aleluia. Diga glória a Deus, diga amém. Fala para quem está do seu lado: Deus tem uma bênção na sua vida. Amém? Você crê que Ele está aqui, que nesse lugar tem unção, que nesse lugar tem poder? Quem crê nisso? Então vamos ensaiar uma canção para a gente cantar com alegria. Você sabe que dia 1º de junho nós vamos voltar com tudo, com a igreja como era. Louvar, exaltar e engrandecer o nome de Deus como sempre fazíamos. Nada vai nos deter. Amém? É claro, seguindo aí toda recomendação, restrições,
mas nada disso vai impedir. Nós vamos voltar para adorar a Deus de todo o nosso coração. Chegou a nossa hora. Amém? Tem uma canção que diz assim, ó: na casa de meu pai há unção e há poder. Na casa de meu pai há o quê? Há unção e há poder. Na casa de meu pai, na casa de meu pai há o quê? Há unção e há poder. Na casa de meu pai, o que que tem? E o que acontece com o cego, ó? E o cego enxerga, e o coxo anda, e o morto, ó, o morto se levanta. Pra quê? Para adorar a Deus. E o cego enxerga, e o coxo, ó, e o coxo anda, e o morto se levanta. Pra quê? Para adorar a Deus. E o que vai acontecer daqui uns dias, ó? E na casa de meu pai há unção e há poder. Na casa de meu pai há o quê? Há unção e há poder. E na casa de meu pai, e na casa de meu pai há unção e há poder. E na casa de meu pai, o que que tem? Há unção e há poder. Levanta a mão lá em cima e declare. E o cego enxerga, e o coxo anda, e o morto se levanta. Pra quê? Para adorar a Deus. E o cego enxerga, e o coxo anda, e o morto se levanta. Declare: para adorar a Deus. E vamos aplaudir o nosso Pai bem forte. Pode aplaudi-lo, que Ele merece, Ele é grande. Diga glória a Deus. Diga: eu creio no poder do Pai, no poder do Filho e no poder do Espírito Santo. Amém? Você crê que o Espírito de Deus está aqui? Você crê que Ele vai mudar a sua história? Vai mudar a sua vida? Pastor, o qual sintoma eu sei que Deus já está na minha vida agindo e vai mudar? Tudo na sua vida começa às vezes a estreitar, problemas se levantarem. Isso é sinal de que se você está com o seu caminho estreito, difícil, luta, é sintoma de que com toda a situação qual você passa, Deus vai proporcionar o melhor na sua vida. Amém? A Bíblia diz que é com a luta que se produz a porta de escape. Então Deus, Ele produz aquilo que precisamos quando enfrentamos dificuldades, lutas. Ninguém quer passar, mas nós enfrentamos. E Deus está aqui para nos conceder o que precisamos para entrar por essa dificuldade e vencer ela, em nome de Jesus. Amém? E se você está com algum tipo de problema, Deus vai te dar o recurso para vencer esses problemas. Você crê? Só que quanto mais eu tiver de Deus, menos eu vou ter de mim. Quanto mais de Deus eu tiver, mais probabilidade eu tenho de tudo que eu possuo, ser vencido. Você crê? Então levante suas mãos para o céu, feche os seus olhos, de onde você estiver, e comece a adorar, o exaltar. Aleluia. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Declara: levante os seus olhos, levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural.
Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Mais uma vez, declare todo o seu coração, cante. Se tudo está difícil, se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos, levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, que tem a fé de Abraão. Declare só a sua voz, todo o seu coração. Não morrerei, não morrerei. Não morrerei. E diga assim comigo: Pai, que a tua palavra, que a tua direção fale ao meu coração nessa noite, trazendo o que eu preciso, em nome do Senhor Jesus. Amém? E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Bem forte. Pode ser. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Lucas Henrique. Isso, em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós iremos entrar no recado de Deus, e eu acredito que tudo aquilo que precisamos, Deus vai falar com a gente, Deus vai tratar o nosso coração, independentemente do que estivermos enfrentando, passando, vai ser uma lição, um aprendizado. Só quero que feche a porta, por favor. Que Deus, Ele com certeza vai
colocar na nossa vida uma direção, uma palavra, e nós seremos abençoados em nome de Jesus, amém? Mas abra já a sua Bíblia para a gente já ir abrindo, deixando pronto, em João, capítulo de número 3, Evangelho de João, capítulo de número 3, o versículo também é o de número 3, nós vamos começar por aqui, amém? Mas ainda assim não é o recado de Deus que eu tenho para você, o recado de Deus vai chegar, amém? Mas todo domingo, eu não sei se você tem acompanhado, mas quem tem acompanhado, quem tem assistido, quem tem visto, aos domingos eu venho tratando a respeito de crescimento espiritual. Uma vez então que a gente cresce, uma vez então que atingimos tamanho suficiente, pronto, preparado para algo, podemos então manusear aquilo, amém? E aí eu dei o exemplo no domingo passado, que uma determinada vez eu fui até um determinado estabelecimento, e chegando nesse estabelecimento, tinha um playground cheio de brinquedo para crianças, e aí quando eu passo por ali, a Sara, que é a minha filha pequena, olha, ela fica vidrada querendo entrar, mas não pode, porque ainda não tinha o quê? Não tinha tamanho. E aí domingo passado eu trouxe essa mensagem e frisei isso. Às vezes Deus tem tantos playgrounds para nos dar, tantas bênçãos para nos fornecer, mas nós não atingimos o quê? O tamanho para adquirir aquilo, e por isso não é dado, por isso nós não possuímos então aquilo. Pastor, então o que eu tenho que fazer para os playgrounds da vida me alcançar, as promessas, as bênçãos, aquilo que eu venho buscando, o que eu venho pedindo para Deus me acontecer? Você precisa com o tempo crescer. Nós, todo mundo precisa atingir um nível de maturidade a ponto de Deus olhar para aquela pessoa e dizer: agora sim eu posso confiar nas mãos dela aquilo, porque ela cresceu, amém? Então que hoje nós também possamos o quê? Crescer. Mais uma lição, mais uma palavra, mais uma direção. Eu garanto para você que nós precisamos crescer como homens, como mulheres, como pais, como filhos e principalmente como servos de Deus, amém? Mas o crescimento que eu quero tratar hoje é um processo, amém? Crescimento é um processo. O que significa processo? Processo significa segmento. Processo significa sequência de fato, fases. E tem coisas que não pode ser pulada, não pode ser passada. Não tem como tapar o sol com o quê? Com a peneira. Eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que abraçar, eu vou ter que passar, para que eu possa, com aquela fase, com aquele segmento, com aquele fato, com aquelas circunstâncias, o que? Crescer. Aí eu te pergunto, você está pronto hoje para suportar o crescimento, a fase, o processo? Quem está? Porque você tem que se prontificar para encarar essa etapa. Você tem que se prontificar, por quê? Porque onde existe mudanças contínuas, sabemos que coisas se perceberão, ou seja, coisas se irão, deixadas serão, e coisas se adquirirão, abraçadas serão, novas coisas virão. Então o processo, a fase, a etapa, o crescimento vai fazer eu perder coisas, mas vai fazer eu também adquirir coisas. Então uma vez que eu atinjo maturidade, que eu cresço, uma vez que eu alcanço o que de Deus eu tanto preciso, eu consigo então perceber que eu estou crescendo com a perca de certas coisas e também com a aquisição de novas coisas. Eu pergunto, você está pronto para adquirir coisas? Quem está? Quando eu digo adquirir, todo mundo está. Opa, a porta vai abrir, a promessa vai chegar, a bênção financeira vai acontecer, o casamento vai mudar, o marido vai se entregar para Deus, enfim, tanta coisa boa se pode aderir a essa aquisição. Só que crescimento traz consigo também percas, coisas que quando você cresce não pode continuar com você, precisa ser o quê? Tirada, deixada, esquecida, porque você cresceu, porque você adquiriu uma coisa nova.
Você está pronto para isso? Está pronto para enfrentar aquisição e perdas? Quem está? Diga: eu preciso me preparar para perder, mas para adquirir também. Fala para quem está do seu lado: você tem que estar pronto para perder, mas também para adquirir. Então todo crescimento traz consigo perdas e aquisições. E eu te garanto, as aquisições sempre suprirão o que foi tirado. Por isso, se algumas coisas se perderem, não chore por aquilo que foi. Não se entristeça por aquilo que foi tirado. Coisa boa Deus vai te dar. Amém? Por isso temos que se preparar para crescer. Diga glória a Deus. João capítulo 3, versículo também de número 3, olha o que diz. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então olha aqui para mim, o que está acontecendo? Jesus então se dirige até um homem chamado Nicodemos, e a Bíblia diz que esse homem com o nome de Nicodemos estava passando por uma etapa, fase, processo, aquela série, sequência de fatos que precisa ser encarada e temos que passar. Então a Bíblia diz que Nicodemos, Jesus vai até o Nicodemos e diz assim: olha, é impossível alguém ver o reino de Deus, alguém ver as coisas de Deus, se não nascer o quê? De novo. E o Nicodemos fica inculcado com aquilo. O Nicodemos começa a querer a chegar a uma conclusão com aquela fala de Jesus, porque ele começa a pensar: mas como que alguém pode nascer de novo? Será que a pessoa diminui, entra na barriga, depois sai? Como é que é esse negócio? E aí ele fala para Jesus: mas como que uma pessoa pode nascer de novo? Porventura ela tornará a entrar dentro da barriga da mãe para nascer novamente? Olha que coisa, ele não estava entendendo. E olha aqui para mim, quando a gente não entende o momento que nós passamos, as circunstâncias às quais nós enfrentamos, é porque ainda não atingimos o quê? Crescimento, maturidade, porque não estamos entendendo aquilo. Nicodemos não entendia. Nicodemos estava confuso, Nicodemos estava com dúvida, tentando imaginar como que uma pessoa pode nascer de novo. E aí Cristo traz a resposta. E é através desse texto que eu quero começar o recado de hoje. Versículo de número 5. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar aonde? No reino de Deus. Então, a dúvida principal do Nicodemos era como se era possível nascer de novo, novamente sair da barriga da mãe. Mas Cristo não estava vinculado e voltado para um nascimento físico. Mas qual nascimento Jesus estava relatando e dizendo? Nós precisamos nascer do que? Da água e do Espírito. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês precisam ser batizados e depois nascerem do que? Do Espírito, porque quem não passar por essa fase, quem não passar por essa etapa, não pode ver o reino de Deus. Quem está entendendo isso até aqui? Diga amém. Mas o que eu quero falar com você, tratar com você? Ninguém nasce grande, todo mundo nasce o quê? Só que essa frase precisa marcar seu coração hoje. A mudança para tudo em nossa vida consiste com a necessidade de ter que nascer de novo. Vou repetir: a mudança da nossa vida, de tudo que nós estamos envolvidos, consiste com a necessidade de ter que nascer de novo. Há aqueles que possam dizer: pastor, eu não sou batizado. Então você precisa se batizar, porque a mudança da sua vida consiste nisso, em você nascer de novo. Mas há aqueles que dizem: pastor, eu já me batizei, e agora? Você precisa desenvolver o seu crescimento,
Porque existe aqueles que nasceram, mas não se desenvolveram. Então não nascemos grandes, adultos, prontos. Nós nascemos o quê? Bebês, pequenos, crianças. Mas uma vez nascidos, precisamos receber toda a substância, vitamina, matéria para nutrir a nossa alma, nos levando o quê? A crescer. Porque alguém que nasce tem que ser cuidado, tem que ser tratado, tem que ser alimentado, precisa ser dado as substâncias precisas, para que então aquela pessoa que nasceu possa crescer gradativamente bem. Diga glória a Deus. Você quer que a sua vida mude? Pastor, eu quero. O que eu preciso fazer? A mudança da nossa vida consiste com a necessidade da gente ter que nascer o quê? Quando eu nasço de novo, as velhas atitudes, comportamentos, coisas, tem que ser tirado, para que as novas então seja aderida. Mas tem gente que diz: pastor, mas eu já me batizei, minha vida não mudou. Eu achei que eu me batizando, o meu marido ia mudar, a minha filha ia mudar, as coisas do meu trabalho ia mudar, a minha vida financeira ia mudar, e não mudou, pastor. Eu achei que ia ser uma coisa diferente. Não mudou porque você batizou voltado com esse tipo de pensamento. Porque quem faz a mudança é você. Quem faz a mudança não é o batismo, é o que você se torna depois que você passa por ele. O que faz a pessoa adquirir o que não tem não é quando ela nasce, mas é o que ela se torna quando depois de nascido. Quer dizer, ela nasce, mas se continuar bebê para sempre, muita coisa ela não vai poder conduzir, porque é pequeno, porque ainda ela não atingiu um tamanho preciso para manusear aquilo. Então depois de nascido eu preciso crescer, para que coisas grandes na minha vida seja confiada, na sua vida seja confiada. Talvez você já nasceu de novo, até se batizou, e coisas grandes não foi confiado. Por quê? Porque você ficou voltado para o batismo. Você tem que se voltar para o que você vai ser depois que você se batizou. Tem gente que depois que batizou continua sendo a mesma coisa, não mudou nada, continua com os mesmos pensamentos, continua com os mesmos comportamentos, mesmos gostos, mesmas atitudes. Como que Deus vai confiar algo na sua mão se você está sendo a mesma pessoa? Deus só vai poder te dar o que você não tem e mudar a sua vida quando você nascer de fato novamente. Porque quem nasce de novo tem que crescer. Em regra, todo mundo que nasce tem que crescer, mas há aqueles que ficam estagnados, que continuam pequenos, bebês, crianças para sempre. E essas pessoas Deus não pode confiar coisa grande, porque não tem tamanho para conduzir. Quem está entendendo? Diga amém. Diga: eu não posso continuar pequeno. Diga: eu preciso. Diga mais alto. Diga: eu preciso. Mais alto: eu preciso crescer. Amém? Então nós conseguimos viver, atender, entender, compreender melhor certas coisas conforme o tempo vai passando. Porque em regra, com o passar do tempo, nós temos que crescer. Diga amém. Quem está entendendo isso? Você quer ver outro texto para a gente entender mais? Efésios capítulo 4, versículo 12. Nós vamos começar por aí. Efésios capítulo 4, versículo de número 12. E é isso que nós precisamos então entender para alcançar de Deus o que tanto precisamos. Pô, vamos começar do 11, versículo 11. Vamos começar do 11? Olha o que diz Efésios 4, 11. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então Deus confiou na mão de cada um papel, uma função. Quando o aperfeiçoamento dos santos, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a
obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de quem? De Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam o que? Fraudulosamente. Versículo 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, o que? A Cristo. Diga glória a Deus. Pastor, o que está dizendo aqui? Que Deus confiou na vida de todo mundo um segmento, um plano, uma estratégia, um projeto, uma linha do tempo. E Deus quer que com isso que a você foi confiado, você possa desenvolver a fé. Você possa desenvolver a ferramenta que na sua vida Deus colocou. Amém? Por que que isso é fundamental? Por que que isso precisa ser algo tão necessitante? Porque por intermédio disso você vai se aprimorar. Aí a Bíblia diz que quando surgir situações querendo te levar de um lado para o outro, você não será deixado levar. Por quê? Porque você, com o que Deus confiou, cresceu. Nada te engana, nada te vence, nada te impede, nada te joga para trás, nada te desanima, nada te faz recuar, nada te faz querer parar. Por quê? Porque com o que Deus te deu, você cresceu, você desenvolveu, você tornou de fato o que Deus queria que você se tornasse. Diga amém. Entende a importância de você ter que desenvolver o que Deus colocou nas suas mãos? Entende o motivo, o porquê coisas Deus na sua vida confiou? Porque Deus quer ver você crescer. Diga, Deus quer ver eu crescer. Mas nessa tradução BLH, olha o que diz Efésios 4,15. Nessa tradução, o pessoal não tem, só eu tenho, então preste atenção aqui, ó. Cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Vou repetir: cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Quer dizer, nós temos que crescer em tudo a ponto de atingir a mesma maturidade, tamanho, capacidade, preparação de quem? De Cristo. É, pastor, mas Cristo era Deus, porque Cristo tinha poder. Quem te disse? A Bíblia diz que quando ele veio para esse mundo, ele veio em forma humana, comia arroz e feijão, de vez em quando um pastel, que nem você, que nem eu. Ele não veio com superpoderes, ele veio também sujeito a falhas, sujeito a erros, tentado e rodeado por pecado, mas ele decidiu fazer o que ninguém fazia, e ele teve o que nunca ninguém tinha. Você quer alcançar de Deus o que você não tem? Pastor, eu quero atingir a mesma preparação que é de Cristo. Então, com as circunstâncias quais você enfrenta, que você possa o quê? Crescer. Diga para quem está do seu lado, que você possa crescer. E o que eu quero que você coloque no seu coração hoje? Você tem que ter a ideia de que não é a igreja, não é o pastor, não é as pessoas, mas é Deus que deseja e torce pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento na fé. Amém? Não é eu que quero que você cresça, não é o ministério que quer que você cresça, não é as pessoas que pegam no seu pé, é Deus que torce para que você desenvolva e alcance coisas que você ainda não tem. Só que para isso você tem que crescer. Está disposto? Está disposta? Coisas com o processo do crescimento se perderão.
Existem situações que você vai passar, que a ferramenta principal de combate que você vai ter que usar é a fé. Por isso que Deus, Ele quer que você desenvolva ela. Que tem situações que não é oração que vence, não é vir à igreja que vence, não é você orar que vence, você ouvir uma palavra que vence. É o que? É usar a fé. Por isso, olha aqui para mim. Por isso que Jesus deseja que você cresça em algumas coisas, é isso? Deseja que você cresça em tudo. Quando você desenvolver a sua fé, metas você vai bater, barreiras você vai ultrapassar, limites você quebrará. Por quê? Porque você cresceu. Aí você vai ter atingido a mesma maturidade, preparação de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Tiago capítulo 1, vai para lá. Tiago capítulo de número 1. Vai para lá. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 6. Você quer ver? Escute isso. Tiago 1, 6. Olha o que com o crescimento você tem que mudar. Isso todo mundo tem que ouvir, todos. Tiago 1, 6. Olha o que diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. 7. Não pense tal homem, tal pessoa, que receberá do Senhor alguma coisa. Olha aqui que ele está dizendo, que nós, quando formos pedir expressa ação, ele está dizendo que nós, quando formos agir, nós temos que agir com o quê? Com certeza, com fé. Porque aquele que não age por fé é semelhante à pessoa, a onda do mar, que é jogada de um lado para o outro. O que significa isso? Olha aqui que muita gente precisa mudar, e isso você tem que colocar no seu coração. Tem muita gente que a instabilidade deixa ela fora daquilo que Deus quer conceder. Tem gente que é instável demais. Uma hora essa pessoa está bem, uma hora essa pessoa está o quê? Está mal. Uma hora ela é relevante quando e eu quero que você entenda, é relevante quando a pessoa acabou de chegar na igreja, porque ela está crescendo, é criança, é bebê na fé. Mas isso não pode ser tolerado, é inaceitável para quem já tem algum tempo de igreja, para quem já caminha com Jesus há algum tempo. Pessoa inconstante para aquelas que já nasceram de novo um dia, pois é um problema que precisa ser o quê? Tratado. Quem começou na fé, que às vezes, como diz aí fora, dá piti, e de vez em quando cristão dá piti, não dá? Não vou mais na igreja. Mas por quê? Não vou. Você entende, acabou de chegar, está no ministério agora, batizou pouco tempo. Mas quem já tem 10 anos de igreja, irmão, fazer isso, 20 anos, é inaceitável. É um problema que precisa ser o quê? Tratado. É inconstância. E quem é inconstante, a Bíblia diz que é jogado de um lado para o outro e não recebe nada de Deus. Não recebe nada. A pessoa está vagando, não está recebendo nada. As coisas para ela não tá condimentada, não está sendo realizada. Ela está vivendo por viver. Trabalha, chega do trabalho, fica com a família e está aquela vida, não tem prazer. É uma coisa que virou rotina, rota, virou uma coisa que se tornou zona de conforto. Mas por que não muda? Porque ela não se importa em crescer, mudar. Uma pessoa que não muda é instável. Você já viu pessoa instável? Vou te dar exemplos. Emocionalmente, uma hora a pessoa está, e hoje? Rapaz, hoje vai dar certo, vou trabalhar, Deus é comigo, glória a Deus, vou chegar lá, como que vai dar certo? Você chega amanhã, e aí? Não quer mais trabalhar naquele lugar não, ninguém gosta de mim, tentar me prejudicar, meu Deus do céu, isso é o que? É inconstante. Do mesmo dia que está bem, já está o quê?
Espiritualmente, já viu gente assim? Ó, gente espiritual inconstante. E aí, irmão, orou 50 minutos, fui no monte, Deus falou comigo. Ah, pastor, agora ninguém me segura, vou arrebentar. Agora Deus é comigo. Aí você chega no outro dia, e aí, irmão, como é que tá? Ih, eu acho que Deus não existe. Inconstante. Como é que esse negócio da pessoa tá no céu e desce pro inferno de uma hora para outra assim? Inconstância. Pessoas que não se sujeitaram com o crescimento a mudar. Quem está entendendo? Temos que parar de ser inconstante no caráter. Um dia você passa, e aí fulano, como é que tá? Tô bem, e você? Bom dia, ó, Deus é com você. Aí você chega no outro dia, e aí, bom dia fulano. Bom dia o quê? O que você está olhando aí? E se for olhar de novo, eu piso no seu pé. Inconstante é uma bomba relógio que a qualquer hora explode. Pessoa assim, que não se sujeita ao crescimento de mudança, não receberá do Senhor nada. E não é eu que estou dizendo, não, é quem? Por isso nós precisamos crescer. Diga mais uma vez, diga: eu preciso crescer. Para a gente finalizar, eu quero entrar numa frase chamada temporada. Quem aqui já viveu temporada na vida onde tudo dava certo? Levanta a mão. Ia na conta, tinha dinheiro. Aleluia. Já viveu temporada assim? Olhava no saldo do celular, aquele dinheiro. Oh, aleluia, glória a Deus, amém. A pessoa falava: e aí fulano, vamos para tal lugar? Vamos fazer churrasco? Vamos comprar? Vamos. Mas e a temporada que você olhou? Estava lá 0,0, para não ficar sem nada, 9. Já passou? Aí a pessoa olha, misericórdia, os outros vêm, e ele fala: vamos fazer. Não dá, rapaz, não posso, tá apertado, não sei, tá difícil, e não sei o que. Temporadas vêm, só que todas elas tendem a nos ensinar alguma coisa. E eu te garanto uma coisa: você está passando por uma temporada hoje que ela, alguma coisa quer te ensinar. Só que só aprende quem se sujeita ao crescimento. E aí eu quero te mostrar uma temporada na Bíblia que mudou e desmudou ao mesmo tempo uma pessoa. Qual? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 6. Vai para lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo é o de número 6. Eu quero que você ouça essa história. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, o verso é o de número 6. Todo mundo achou? Vamos ler? Olha o que diz aí. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem o quê? Pecador. 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. 10. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos entender a história? Olha que coisa. Jesus estava passando do lado daquela lagoa. Eu acredito que ele já tinha um propósito, já sabia que o Pedro estava lá.
já sabia que tinha um pessoal ali. Quando Jesus chega, a multidão aperta, quer ouvi-lo. Jesus não tinha como pregar, pega o barco do Pedro emprestado, empurra para o meio do lago, porque o Pedro estava lavando a rede, porque não tinha pegado nada. Jesus acaba de pregar e fala para o Pedro, dono do barco que ele emprestou, e diz assim: ô Pedro, volta a pescar, porque agora você vai pegar. O Pedro resmunga, o Pedro ali bate boca, o Pedro reclama, o Pedro responde, mas ele diz: Senhor, eu não queria ir não, minha vontade não era voltar, mas porque o Senhor está mandando eu vou. Quando Pedro vai, olha o que eu quero que você entenda. Quando Pedro chega, a Bíblia diz que ele lança a rede no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e quando puxa a rede vem o quê? Lotada, irmão. Olha para mim pra você entender, a rede vem cheia, mas tanto peixe que ele teve que fazer sinal: gente, vem mais barco, vem mais pessoa, nós estamos precisando de mais gente agora, manda mais pessoa, porque não tem como, é muito peixe. E aí quando Pedro chama os amigos, eles estavam com tanto peixe no barco, que ambos quase se quebraram de tanta coisa que chegou, e chegaram na beira da praia com um monte de peixe, seguido de uma noite frustrada. Aí a Bíblia diz que Pedro, quando isso acontece, deixa o peixe, vai correndo até Jesus e se prostra diante dele, chorando, abismado, espantado com tudo aquilo que aconteceu, com a pesca que ele tinha feito. Foi a maior pesca que o Pedro fez na vida. Então Jesus permitiu aquela temporada chegar, para que ele fosse tomado para fazer a vontade de Deus. Você lembra o que te moveu a vir para a igreja um dia? Lembra a temporada que você estava e alguma coisa também estava acontecendo, e depois daquele fato consecutivo você procurou uma igreja, se entregou para Jesus, e eis você aqui. Lembra disso? A mesma coisa foi com Pedro. E aí Pedro larga tudo e Jesus disse: a partir de hoje você não vai mais pescar peixe, a partir de hoje você vai pescar o quê? Vai pescar almas. Então Jesus tira o Pedro de uma vida para segui-lo. Então Jesus faz o Pedro cumprir a vontade de quem? Tudo bem até aqui? Nós tínhamos uma vida lá fora, Jesus nos tirou daquela vida e aqui estamos nós. Foi a mesma coisa com Pedro. Só que a temporada vem, temporadas vão e vêm, temporadas vêm e vão. A temporada de peixe, aleluia, joguei, deu certo, acabou. E tem gente que só cresce, serve a Deus, vem à igreja, faz a vontade de Deus, quando a rede, aleluia, Deus é comigo, está cheia. Porque a primeira lançada de rede, depois de se encontrar com Cristo, se a rede estiver vazia, ela vira as costas para Jesus e nunca mais o segue. É, porque se Deus fosse comigo, teria dado certo. Quem está entendendo isso? Aí a temporada veio. Qual temporada? Jesus morre e ressuscita no domingo. Passou quanto tempo? 3 dias. Diga, 3 dias se passaram. Então Jesus morre e fica fora quanto tempo? 3 dias. Que já foi suficiente para Simão Pedro voltar a fazer o que ele fazia antes. Isso é sinal de que ainda ele não tinha, com as circunstâncias, crescido. Porque se eu sirvo a Deus, se Deus me der, eu vou servi-lo, e se não der, também servirei. Mas vamos ver a outra temporada, João 21:8. Jesus fica fora por 3 dias. 3 dias Jesus se ausenta. Tem gente que tão menos, tem gente que o tempo para ela esquecer de Jesus é o culto. Sair da igreja, pastor falou amém, eu nem preciso sair da porta para fora, do WhatsApp já toca. É o barzinho, é a balada, é a bebida, é o cigarro, enfim, e tantas coisas que ela já volta a praticar, seguido de se encontrar com quem? Com Deus.
Lembra do que o Jesus falou para o Nicodemos? Nicodemos, é necessário que as pessoas nasçam de novo. Por que eu tenho que nascer de novo? Porque a minha vida só muda, a minha vida só se torna diferente. Lembra da frase que eu te disse? Só vai mudar completamente se consistir com a necessidade de que eu nasça de novo. E uma pessoa que nasce de novo, o que ela faz? Ela cresce, ela muda. Uma criança que nasce hoje, daqui 20 anos ela vai estar do mesmo tamanho. Ela tem que fazer o quê? Tem que mudar. O corpo muda, o jeito de falar muda, a voz muda, as coisas, tudo muda. Então, para tudo na nossa vida mudar, consiste em ter que nascer de novo. Mas vamos entender? João 21, versículo de número 8. Vamos ler? E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Então, o que aconteceu aqui? Olha aqui para mim. A temporada, falta de Jesus, a ausência de milagres, de acontecimentos benéficos, bênçãos, fez o Pedro sentir no coração em voltar a praticar o que Cristo tinha tirado ele. Então, o que Jesus chamou Pedro lá em Lucas 5 para fazer? Pescar o quê? E parar de pescar peixe. Então Jesus: Pedro, a partir de hoje você vai parar de pescar peixe, vai pescar homem. E desde aquele dia então, o Pedro continuou a cumprir a vontade de Deus. Jesus se ausenta, e tinha falado que se ausentaria 3 dias. O Pedro volta a pescar peixe. E aí o Pedro está pescando pelado lá no meio do lago, jogando a rede de um lado para o outro, não pega nada. Aí Jesus aparece e os discípulos não sabem que era ele. Ninguém conheceu ele. E aí lá, Jesus lá da praia gritou: gente, joga à direita. Se vocês jogar à direita, vocês vão conseguir. Aí eles jogaram à direita, puxou, opa, a rede estava o quê? Lotada, cheia. O João se toca. O João olha para Pedro: Pedro, esse filme eu já assisti, Pedro. Pedro, peraí, Pedro, é o Senhor, é Jesus, Pedro. Esse filme eu já vi. Lembra da outra vez? É Ele, eu tenho certeza. E aí Pedro se joga na água porque estava pelado, se cinge, estampa-se inteiro. E quando eles chegam com as redes cheias de peixe na beirada, olha o versículo 9. Versículo de número 9. Logo que saltaram em terra, olha o versículo 9. Deixa eu esperar o pessoal pôr para mim aqui. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. 10. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, ani Elohim. E sendo tantos, não se rompeu a rede. 12. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem era, porque sabiam que era Jesus, o veaco. 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhante o peixe. 14. E era já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. 15. E depois de terem jantado, leia comigo. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Diga amém. Aí Jesus prepara um peixe sobre as brasas. O Pedro chega com a rede cheia de peixe de novo. E o que acontece?
A Bíblia diz que então todo mundo estava receado de perguntar se era Jesus, porque ele sabia que era Jesus. Aí Jesus então, depois de novamente realizar o milagre, olha para mim, a temporada de rede vazia ser substituída pela rede cheia, eles já sabiam que era o próprio Cristo, porque tem gente que só reconhece Jesus quando tem dinheiro na conta. Tem gente que só reconhece Jesus quando é curado de uma doença. Tem gente que só reconhece Jesus quando alguma coisa sai do jeito que ela quer. Depois que Jesus faz de novo aquele milagre, eles já caíram em si, é Jesus. Ninguém perguntou. Aí Jesus olha para Pedro, ele faz essa pergunta para o Pedro: ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus está fazendo para você hoje. Ele olhou para Pedro e disse assim: ô Pedro, amas-me mais do que estes? Existem pregadores, estudiosos que dizem que eram os outros discípulos, quando ele se refere a estes, mas na minha concepção, estes eram o peixe. Jesus está dizendo: ô Pedro, você me ama mais do que os peixes, do que a vida passada que eu te tirei? E ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E que Jesus diz: então faz a minha vontade, apacenta os meus cordeiros. Tinha alguma coisa errada em pescar? Tinha alguma coisa errada em ir lá e pegar um peixinho? Mas olha aqui para mim, não tem problema nenhum você pescar. O problema é você voltar para uma vida que Jesus já te tirou. Quer ver o exemplo? É aquela pessoa que diz: minha vida antigamente, pastor, era só cachaçada, enchia a cara, era da pá virada. É tempo, pastor, olha, era um tempo que eu vou falar uma coisa, mas não pode agora, né, pastor? Sou crente, né? Ué, tá com saudade? Que negócio que é esse? Quem consegue entender isso? Parece que os olhos até brilham. Pera aí, eu não posso de maneira alguma voltar para a vida que Jesus me tirou. Quem está entendendo, diga amém. Existe gente que sai do Egito, mas o Egito não saiu dela. Ela saiu do Egito, Jesus tirou ela do mundo, mas o mundo está dentro dela. Tem que mudar. Enquanto você não mudar isso, enquanto com as circunstâncias temporadas que Jesus permite você passar, você crescer, mudar, discriminar, fazer isso ser diferente, vai ser como Tiago disse: não pense homem algum que receberá alguma coisa do Senhor. Não vai receber nada, porque é inconstante. Quando eu tenho o mundo dentro de mim, uma hora eu estou bem para buscar Deus, outra hora eu não estou. Uma hora eu estou bem para fazer as coisas de Deus, outra hora eu não estou fazendo coisa do mundo. Porque Deus te tirou do Egito, mas o Egito ainda está dentro de você. O Pedro voltou para pescar por causa de ausentar-se 3 dias. Como eu disse, tem gente que está me assistindo agora, que vai finalizar essa transmissão, e ela vai pegar o celular dela e talvez vai acessar até um site pornográfico, vai acender um cigarro, vai beber uma bebidinha, enfim, vai fazer tanta coisa, sendo que Jesus já tirou ela dessa vida. Quem está entendendo isso? Diga amém. Diga glória a Deus. Diga: eu não posso desistir. Diga: eu não posso parar. Fala para quem está do seu lado: não desiste. Fala para ela: não para. Fala para ela: mas muda. Olha nos olhos dela e diz assim: se Jesus te tirou do Egito, tira o Egito de dentro de você. Amém? Fala mais uma vez, diga: se Jesus te tirou do Egito, fala para ela: tira o Egito de dentro de você. Quem entendeu essa palavra de hoje? Uma vez que a gente sai do Egito, nós nunca mais temos que voltar. Se você voltou, ou se você está voltando, é porque você ainda sente falta das temporadas antigas. Não pense esse homem que receberá tal coisa do Senhor, não vai receber nada. Pastor, eu quero mudar, quero crescer, quero a aquisição nova, eu quero coisas grandes de Deus. Então não volte para a vida que Cristo te tirou.
A mudança da nossa vida consiste no quê? Em ter que nascer de novo. Não é somente se batizar, achar que eu vou tomar um banho e acabou, mudou. Não, vou ter que levar uma vida diante de Deus, vou ter que fazer as coisas valerem a pena. Irmão, quem quer faz acontecer. Se você quiser, você consegue. Amém? Quem entendeu esse recado? Vamos orar? Fica de pé. Nós vamos orar agora. Pastor, qual que é a minha oração de hoje? É você pedir para Deus o que você precisa para você não voltar para a vida que Ele te tirou. Porque tem gente que está aqui dentro da igreja, tem gente que está me assistindo e diz ser de Deus, mas carrega o Egito dentro dela, inconstante. Vai ser jogada de um lado para o outro. Amém? O Pedro voltou a pescar. Pegou alguma coisa? Nada. Nada. Nadinha. Mas quando Jesus apareceu, ele voltou até a necessidade suprida. Meu irmão, se você passar por uma temporada ao qual parece que Jesus se ausentou, fica firme naquilo que Ele te ensinou e te colocou na vida. Porque uma vez que Ele te dá algo, Ele quer que você desenvolva aquilo, e não que você morra naquilo. Amém? Deus não te dá nada que te mata, mas Ele te dá coisas que te prepara. Você quer conseguir coisas maiores? Seja preparado por Deus. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os olhos. Pai, eu entro, a Deus, na Tua presença agora de todo o meu coração. Quantas são, meu Deus, as pessoas que precisam se aproximar do Senhor de todo o coração, que precisam, ó Deus, mudar a vida, que precisam, meu Deus, mudar o entendimento, mudar, meu Deus, a situação, a circunstância, tudo, porque senão ela vai continuar a receber o que sempre tem recebido. Uma vez, ó Deus, que Pedro, ele foi tirado da pesca, quando o Senhor se ausenta, e a ausência de milagre, de coisas benéficas, Pedro colocou no coração em fazer o que um dia ele fez, e voltou, meu Deus, para a vida antiga. Quantas pessoas estão a um passo de voltar àquilo que eram? Quantas pessoas estão a um passo, ó Deus, de voltar a fazer o que o mundo um dia aprisionou, cativou, escravizou ela na mão de Satanás, e o diabo, ó Deus, novamente está criando circunstância, fazendo uma falsa propaganda, alusão de que se ela voltar vai ser novamente diferente, vai ser bom, porque afinal de contas agora ela é batizada, ela mudou. O diabo está oferecendo um prato, ó Deus, totalmente mentiroso, porque essa é a natureza dele, e uma vez que essa pessoa cair nisso, meu Pai, talvez até impossível é de voltar. Por isso, ó Deus, não fale com essa pessoa depois de caída, fale com ela ainda de pé. Levanta, meu Deus, essa pessoa que está um passo à beira de ser destruído, de perder o que tem, e faz, meu Deus, ela se firmar, ela se levantar, ela te buscar, ela cumprir, ó Deus, a tua vontade, ela cumprir, ó Deus, o teu querer. Uma vez, ó Deus, que estamos na tua presença, uma vez, ó Deus, que estamos diante do Senhor, hipótese alguma, circunstância alguma pode nos fazer parar, pode nos fazer desistir. Ah, meu Deus, e nós oramos, ó Pai, agora, nós levantamos, Senhor, a nossa voz agora. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, prepara-nos, Pai, porque nós estamos aqui, ó Pai, prontos para cumprir, para se submeter, meu Deus, ao crescimento, ao processo, às etapas, às situações constantes, meu Deus, a tudo aquilo que nos preparará, Pai. Que essa pessoa hoje saia daqui totalmente mudada, transformada, melhorada, aprimorada, cheia do teu poder, em nome de Jesus. E você diga comigo: Senhor, que eu seja preparado, que eu seja aprimorado, que eu seja mudado, e que na temporada
de ausência, de milagres, de fartura, de bênçãos, eu fique firme, porque quem me mudou não foi o resultado, quem me mudou é imutável e por mim lutará. Pai, muito obrigado, amém? E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Diga glória a Deus, amém? Então, uma vez que somos mudados, tocados, transformados, aprimorados por Deus, na ausência de constância de milagres, nós não podemos voltar para a vida que um dia Jesus nos tirou, amém? Deus abençoe. Pessoal do Facebook, Deus abençoe. Pode sentar.